Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Gente, então a gente vai começar aqui com essa história do Gilmar, tá? Que os bolsonaristas estão furiosos com o ministro Gilmar Mendes, porque ele definiu, ele mudou aí alguma coisa, que só a PGR pode pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Eles já estavam contando que em 2026 iam eleger a maioria de senadores justamente para empichar ministros, que é o que eles fazem como ameaça. Foi por isso que o Gilmar agiu, porque isso está servindo como ameaça. Ah, se não fizer o que a gente quer, a gente levanta o impeachment dele no Senado. Né? E aí o Gilmar acabou com a brincadeira. Olha a matéria aqui, ó. Gilmar Mendes barra ação de bolsonaristas contra Moraes. Só PGR pode pedir impeachment. Ministro suspende regras relacionadas ao pedido de impeachment de magistrados da corte. Matéria da Letícia Cota aqui na Home da Flora. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu a regra relacionada ao pedido de impeachment de ministros que integram a corte, barrando ações bolsonaristas contra o colega Alexandre de Moraes, que tem sido duramente atacado desde o início de sua relatoria relacionada à trama golpista dos ataques de 8 de janeiro de 2023. A decisão de Gilmar restringe agora a ação de pedido de impeachment apenas à PGR e também exige um quórum de 2/3 dos parlamentares e não por maioria simples, como ocorria até então. Então, antes do Gilmar ter essa decisão, que será submetida ainda a plenário, né, precisava apenas de maioria simples no Senado para aprovar o impeachment de um ministro. Esse era o plano do bolsonarismo. Então, metade dos senadores mais um é maioria simples, tá? Agora ele mudou, que agora precisa de 2/3 dos parlamentares para poder abrir o processo, além de vedar o uso do mérito de decisões judiciais como crime de responsabilidade. O ministro considera que o modelo vigente dos pedidos de impeachment era usado como forma de intimidação política contra os juízes e ameaçava a independência do Poder Judiciário. O ministro cita na decisão uma série de episódios recentes em que setores da extrema-direita usaram o pedido de impeachment contra Moraes como arma política, mesmo quando as acusações se baseavam exclusivamente em discordâncias sobre decisões judiciais, especialmente no âmbito do 8 de janeiro. Para ele, permitir esse tipo de manobra transforma a toga em mordaça e a divergência em delito, abrindo caminho para interferências diretas do legislativo no funcionamento do judiciário. Além de restringir a legitimidade e elevar o quórum, Gilmar Mendes suspendeu ainda dispositivos que previam o afastamento automático, olha isso, gente, do ministro investigado e o corte de parte de seus vencimentos, mecanismos considerados incompatíveis com a Constituição e que poderiam ser usados como retaliação política. A decisão segue a jurisprudência internacional sobre independência judicial, especialmente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, citada amplamente no voto. Né? Então, o Gilmar, com isso, causou a maior choradeira no meio bolsonarista. Nicolas Ferreira disse que vai fazer uma PEC para tentar mudar, né? Mas, de qualquer maneira, essa história aí vai para o plenário ainda, tá? Quer ver? Vou dizer para vocês o dia que vai para o plenário essa decisão. Entre 12 e 19 de dezembro, essa decisão será submetida ao plenário do STF. Foi tomada com base em ações propostas pelo Solidariedade, não tem nada a ver com o PT, tá? Nem com o PSOL, e pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, na prática, a medida concentra no PGR a iniciativa para apresentar denúncias contra ministros do STF, eleva o quórum de admissibilidade no Senado e afasta a possibilidade de decisões judiciais servirem como fundamento para processos desse tipo. Quem
como era antes, ó, quem podia pedir impeachment dos ministros do STF? Pela lei de 1950, qualquer pessoa, fosse cidadão, parlamentar ou entidade, podia protocolar pedido de impeachment contra ministros do STF ou contra o próprio PGR. Como fica? A liminar suspende esse trecho e determina que só o PGR tem legitimidade para apresentar denúncia por crime de responsabilidade contra ministros da Corte. Para Gilmar Mendes, a regra anterior estimulava iniciativas com forte componente político, partidário e carecia de filtros técnicos adequados para avaliar a gravidade das acusações, né? Obviamente que o Alcolumbre reagiu. Nossa, como ele anda furioso, o Alcolumbre, né? O Alcolumbre está totalmente fora da casinha. Ele fez uma fala criticando o Gilmar, dizendo que o Gilmar está usurpando. Né? Vejam só, ele está criticando o Gilmar, dizendo que o STF está usurpando prerrogativas do legislativo. Só que o Gilmar está apontando que o legislativo não tem direito de empichar ministros do Supremo e que isso sim seria usurpar poderes do judiciário, né? São poderes separados. Olha a raiva desse sujeito, olha como esse sujeito está completamente fora da casinha, fora do normal. O rictus dele com a boca, repare, coloca aí, Gui. A situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Também, neste sentido, tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Né? Vocês viram? Ele tá muito, né? Primeiro que ele queria indicar o ministro Supremo no lugar do Lula. Isso não é usurpar, não, Alcolumbre. Ele queria porque queria que fosse o Pacheco indicado do Lula. Gente, hoje eu achei incrível, porque o Estadão, né? O Estadão fez um editorial dizendo, olha só, até o Estadão, dizendo que o Alcolumbre não tem que se meter nisso, que isso é uma opinião, uma prerrogativa do presidente da República. Deixa eu ver se eu acho aqui para eu ler para vocês, que eu fiquei tão de cara quando eu vi, né, o Estadão tendo um ataque de lucidez no seu editorial. Aqui, ó. Eu achei incrível o Estadão sendo tão lúcido e falando que ele não tem que se meter, que essa é uma prerrogativa do presidente, tá? Prerrogativa do presidente. Eu quero achar aqui, tá no... Aqui, ó. Aqui, ó. Alcolumbre rebaixa o Senado. Rebaixa o Senado. Em nota mal criada, presidente do Senado expõe rixa com Lula e conspurca o processo constitucional de escolha de ministro do STF, convertendo em balcão de lamúrias e interesses privados. O Estadão não quis usar a palavra chantagem, mas eu uso. É chantagem que ele está fazendo, né? Olha, fiquei realmente
positivamente surpresa dessa vez com o editorial do Estadão, botando o Alcolumbre em seu devido lugar. Ele está achando que é quem? Ele está achando que é rei do Congresso Nacional ou presidente do Congresso Nacional? Né? Está se achando o rei do Brasil, que pode mandar na presidência, que pode indicar ministro, que pode empichar ministro? Alto lá, alto lá. Esse chega para lá com o Estadão dele, deu nele, né? Melhor para o Gilmar Mendes. Olha só. A malcriada nota à imprensa divulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no domingo passado, escala a crispação entre poderes instalada em Brasília desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Jorge Messias ao STF. Ao acusar setores do Poder Executivo de criar a falsa impressão de que as divergências entre poderes se resolvem por ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas, Alcolumbre não só agravou um conflito de resto inútil para o país, como tentou reescrever uma história da qual, convenhamos, ele mesmo é protagonista. O inconformismo de Alcolumbre por ver seu preferido para a vaga, ou também senador Rodrigo Pacheco ser preterido por Messias, desbordou numa nova disputa após o governo deliberadamente sustar o envio ao Senado da mensagem presidencial com a indicação. A manobra do Palácio, o que tudo indica, presta-se a adiar a sabatina marcada para o próximo dia 10, né? Normal. E aí ele fala aqui, ó. Aqui, ó. O poder e influência do presidente do Senado sobre a distribuição das emendas do orçamento secreto são sobejamente conhecidos. Como revelou o Estadão, Alcolumbre ganhou até o apelido de Ghost entre seus pares em razão de sua atuação como um fantasma nos bastidores para controlar com mão de ferro o quinhão de verbas discricionárias do orçamento da União capturado pelo Congresso. Olha, eu estou assinando embaixo esse editorial do Estadão hoje, viu? É o editorial do Brocou hoje, tá? Perfeito. Que Alcolumbre negue por escrito a natureza das engrenagens que aciona para concentrar poder é lamentável, mas previsível. O que mais preocupa, no entanto, é a contaminação de um processo constitucional que deveria ser conduzido com sobriedade e espírito público, a escolha do novo ministro da mais alta instância judicial do país. Ao operar na base da chantagem política, olha que eles usaram o termo, na qual a aprovação ou rejeição de Messias é percebida como corolário de sua vontade pessoal, Alcolumbre já conspurcou a sabatina antes mesmo de a primeira pergunta ser feita ao indicado pelo presidente da República. Certo? Se ao fim e ao cabo Messias for aprovado, a sociedade estará autorizada a inferir que Alcolumbre obteve as contrapartidas que queria do governo. É muito triste isso. Quer dizer, se o governo não der os cargos, as emendas e tudo que ele quer, ele fica desse jeito, né? Ele fica de, não vou liberar o Messias. A não ser que vocês... Né? Qual a diferença dele para o Bolsonaro? Não foi isso exatamente que o Bolsonaro fez com o país? Não foi isso que Eduardo Bolsonaro fez? Ou vocês libertam meu pai, ou eu peço para o Trump colocar sanções. Mesma coisa, é chantagem, tá? Aqui, ó. Messias, goste-se ou não de sua indicação, merece uma sabatina republicana. E a sociedade merece uma discussão franca sobre o papel que a corte tem desempenhado nos últimos anos. Assistimos a uma rinha institucional que, se serve para alguma coisa, expõe o quanto Brasília ainda se deixa capturar por agendas particulares. Além de imprópria, a nota de Alcolumbre reforça a impressão, esta sim verdadeira, de que interesses privados seguem orientando decisões que deveriam servir à nação e não a projetos pessoais de poder. Olha, nunca gostei tanto de um editorial do Estadão. Botou o Alcolumbre em seu devido lugar. E agora ele ainda vai ter que engolir essa trolha do Gilmar Mendes, porque o Congresso é um poder separado. Não adianta o Alcolumbre espernear. O judiciário é outro poder. Vamos ver o que os ministros do Supremo vão decidir no plenário. Mas, até agora, pelo menos, o Gilmar Mendes conseguiu
melar a estratégia bolsonarista, né? Conseguiu melar. Não vai ter senador suficiente para empichar ministro algum, até porque a prerrogativa agora passa a ser do Procurador-Geral da República.